depois crise da Europa, alguns momentos de aperto na China, várias crises no Brasil, né? Mas essa você teve problema em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Sincronizadamente. Então foi aquele momento de pânico, né? De queda de um ambiente muito recessivo, muito deflacionário. E depois, né, com o encaminhamento, né, aquela loucura, aqueles limites de baixa, etc., toda aquela confusão, a gente começou a migrar de uma perspectiva de um crescimento em L, né, aquele crescimento você afunda e depois você fica sem perspectiva de melhorar por algum tempo, né, eu diria que ali final de março, começo de abril, depois a gente fica com aquela perspectiva um pouco melhor, né, acompanhando os ativos muito deprimidos, né, com os bancos centrais atuando, os governos colocando estímulos, etc. Você abre uma perspectiva de recuperação IU, que é aquela recuperação que você afunda, fica um tempo lá embaixo, depois você recupera, e um pouco mais à frente, já conhecendo um pouco mais o vírus, medo se dissipando, né? E aí, principalmente no segundo semestre, você parte com tudo, né? Com estímulos monetários e fiscais extraordinários, nunca antes vistos na história. Você parte uma recuperação em V, né? Então, um crescimento robusto, né? Das economias sincronizadamente aí, já a partir ali do meados aí do segundo semestre, né? E aí depois combinando com o advento da vacina, que aí gera um ambiente mais inflacionista, reflacionário, essa perspectiva de reabertura, né? Então, foi um ano que você teve aí uma diversidade de cenários e teve que navegar, reduzir, aumentar, mudar o posicionamento, né? Cada uma dessas fases que eu comentei era um portfólio diferente, né? Eu diria quase completamente diferente. Então, a gente foi navegando, né? Eu diria que a fase mais crítica, né? Naquele drawdown, né? Naquela queda da cota, dos mercados, aquela volatilidade imensa, o que a gente buscou fazer é o nosso playbook, que a gente sempre faz no ambiente de crise, né? Meio que você tem que simplificar as posições, diversificar, ainda mais por se tratar de uma pandemia, você nunca sabe aonde que ela pode ser mais aguda, onde ela pode afetar mais a economia, onde pode gerar mais problemas, né? Igual onde a reação da população e dos governos pode ser divergente. Então, você tem que buscamos diversificar, buscamos simplificar, encurtar a duration, né? Você tinha tanto prêmio de juros nas curvas de curto prazo, Brasil, México e outros emerging markets, que não tinha necessidade de você estar com posições lá para 2027, 2029, 2050, né? Então, a gente se desfez de posições aí de mais médio e longo prazo, que são mais adequadas para um cenário com um pouco mais de visibilidade. Então, desalavancar, diversificar, desalavancar também é muito importante, né? Porque algumas das posições que você acaba tendo no mercado, você acaba alavancando algumas posições de renda fixa, né? E no momento desse, você não quer depender de nenhuma linha, nenhum banco, de nenhuma situação. Então, é reduzir rapidamente a alavancagem, simplificar, diversificar e trabalhar com durations mais curtos aí na carteira. Então, com isso, a gente reorganizou o portfólio na medida do possível, o mais rápido que foi possível fazer, e focamos nas apostas principais ali para o final do primeiro semestre, que foi basicamente, né, as curvas de juros com muito prêmio, num ambiente deflacionário e recessivo, então não fazia sentido nenhum aqueles prêmios, e contrapartida, como não sabia ainda quanto tempo levar essa agonia, a gente ficou comprado em dólar, né? Então a gente comprou dólar contra o México, aplicou juros no México, compramos dólar contra o real no Brasil, aplicamos juros no Brasil. Então, essa combinação de portfólio naquele momento, no ambiente deflacionário e recessivo, foi muito importante, porque você teve moedas se depreciando, com juros caindo muito rapidamente. O Brasil foi um exemplo clássico, né? Então a gente acabou ali comprando dólar 4,85, o dólar foi para lá nos 5,60, né? E ao mesmo tempo teve um processo de queda de juros rápidos ali ao longo do final do segundo da segunda metade, né, do primeiro semestre, que durou aí até recentemente, até o final do ano passado, né? Então, basicamente foi essa recuperação inicial, colocou a gente de novo ali fora, tiramos ali a cabeça debaixo d'água, né? E depois, com a perspectiva, né, os ativos ainda muito deprimidos, perspectiva de crescimento em U, crescimento em V, a gente foi montando aí ações de forma diversificada, no primeiro momento mais ligados a alguns setores que a gente, na verdade, já investia e continuamos sempre investindo, porque pegaram um tailwind de Covid, né? Setores ligados aí a e-commerce, marketing digital, healthcare, né? A parte de saúde, a parte de animal care, que foi um negócio que explodiu aí foi muito bom durante a pandemia, né? As pessoas começaram a aumentar aí os números de pets e cuidar mais dos seus pets, então toda essa parte laboratorial para animais e parte de goods para animais, né? Também cresceu muito, a gente já estava investido, pegamos esse tailwind, né? Esse vento de cauda, foi muito favorável. Que mais? Meio de pagamento, foi algo também que foi muito, muito positivo, né, com essa migração, essa digitalização das economias, né? E, além disso, está investido em algumas empresas aí que são líderes de mercado, né, em setores aí de saúde, dentário, oftalmo, etc., que compõem esse portfólio,
empresas que geram muito caixa, são quase que líderes na tecnologia dos seus mercados, monopolistas em algumas regiões. Então, com um portfólio bem equilibrado, com muita qualidade, foi onde a gente surfou ali aquela recuperação em U. Quando você tem a recuperação em V, a gente combina aí uma posição de renda variável um pouco mais agressiva, né? A gente coloca mais Brasil ali, a partir de setembro, né? Com Petrobras, Vale, com posições importantes, por conta do boost de commodities, né? Quando você começa a ver os governos dar muito dinheiro para muita gente com pouca renda, você acaba que isso vira consumo imediato de goods, né? de bens, de comida e de materiais, né? Então você acaba tendo esse ambiente mais inflacionário, e nesse ambiente você quer estar comprando em commodities, quer estar comprando em bolsa em geral, até com menos qualidade, você compra lá as coisas que mais caíram nesse ambiente, né? Você quer estar tomado em juros nesse momento, juros longos, né? Do lado que os bancos centrais vão demorar para reagir, demorariam para reagir a essa recuperação, eles queriam ter certeza de a recuperação de fato ia acontecer, a saída da pandemia seria de fato segura, né, até começar um processo de normalização de política monetária, e combinado com isso também uma posição vendida em dólar de forma geral, né? Então eu diria que o portfólio do segundo semestre, diria que até recentemente, né, até o último FONC aí que foi há 2 quartas-feiras atrás, então portanto 15 dias, diria que o cenário foi esse, a gente ficou navegando aí, comprado em commodities, comprado em bolsa de forma mais diversificada, tentou compor uma carteira de mais qualidade, com uma carteira um pouco mais ligada à economia mais cíclica, ligada um pouco mais à economia tradicional, tomado em juros de longo prazo, né, principalmente nos Estados Unidos, por conta da recuperação e dos déficits, né, fiscais extraordinários, e, ao mesmo tempo, uma posição vendida em dólar, que combina bem com essa alta de commodities, com esse ambiente inflacionário nos ativos. Eu diria que até então foi basicamente o que fez a gente fechar ali muito forte o ano, foi mais ou menos esse portfólio que a gente surfou um ambiente um pouco mais turbulento aqui nesse primeiro semestre, né? Um primeiro trimestre mais difícil, com vários roteiros, né? Vários swings aí entre ações, diversos setores, né? As coisas que a gente ganhou muito dinheiro no passado acabaram sofrendo um pouco no começo desse ano, algumas coisas que estavam muito baratas subiram demais agora por conta da reabertura, então teve um pouco de uma volatilidade mais exagerada no primeiro tri, no segundo tri acho que as coisas estão mais se normalizando um pouco mais e o portfólio encaixando novamente, tá? Então, basicamente, diria que resumidamente, Resumindo. mas me alongando, diria que mais ou menos são essas as fases e essas são as transições principais que tiveram no portfólio. Mas é sempre bom falar que, paralela a essas teses principais, tiveram inúmeros outros trades, né, teses de investimento que a gente colocou para funcionar nesse período, que foram mais táticas, outras mais estruturais, e dá aqui para a gente ficar falando aqui de muitas ideias e muitas coisas que aconteceram ao longo do ano passado e aconteceram nesse primeiro semestre. Não, perfeito. É até importante você falar, né, dessa questão da agilidade do fundo, né? É impressionante porque normalmente hoje o fundo hoje ele tá investido em mercados líquidos. Então, da forma como você fala, que a gente desmonta uma posição, monta uma nova, isso de certa forma traz um conforto para os investidores, porque reduz drasticamente a volatilidade de quando o mercado está caindo, você ficar ali com aquela posição, o mercado caindo, né? E vocês acabam ajustando o risco, melhorando o charme da carteira por conta dessa agilidade que vocês fazem, essas mudanças, e também estão sempre acompanhando o cenário, né? Essa mudança de cenário. Por exemplo, como você comentou, no ano passado, as empresas de tech, né, que faziam parte do portfólio lá nos Estados Unidos, foram boas, contribuíram bem para a performance do fundo. Agora, no primeiro tri, elas acabaram sofrendo um pouco mais por conta do receio dos Estados Unidos, né, do receio do mercado como um todo, de um aumento aí mais rápido do que o esperado e uma redução aí dos estímulos lá nos Estados Unidos, um aumento da taxa de juros e uma redução dos estímulos lá nos Estados Unidos. Basicamente, utilizando isso como um gancho, eu quero saber qual a visão hoje da Legacy em relação a esse possível a inflação lá nos Estados Unidos, né? Como é que vocês estão vendo a inflação 2021, 2022? Se vocês acreditam que o Fed pode fazer uma antecipação dos juros ali que era para 2023 para 2022? E como é que vocês estão se preparando agora, a estratégia de vocês para se beneficiar de um cenário aí mais, vamos dizer assim, mais hawkish, né, do Fed? Sim, essa é a pergunta mais importante dos dias de hoje, né? Estamos todo mundo muito atento com relação à inflação americana,
né? Se a inflação vai ser uma inflação transitória por conta das reaberturas, dessas pressões de curto prazo que acontecem, né, por conta desses estímulos, e depois você tem uma normalização, né, da economia e, portanto, você tem uma volta da inflação para patamares ali próximos da meta de 2%, que é a meta de longo prazo do Fed, né, do Banco Central Americano, ou se é uma inflação que ela vai subir, ficar alta por muito tempo e vai provocar aí uma reação por parte dos policymakers, né, dos bancos centrais, e vai ter um aperto, né, de estímulo monetário de forma global, sincronizada, que poderia levar aí a uma redução do crescimento global, né, de forma significativa, né? Então, essa é a pergunta central, né, do mercado hoje em dia, né, saber quão duradoura vai ser essa inflação e quão persistentemente alta ela vai ficar, né? Que patamar que ela vai se estabilizar depois que todos esses choques de curto prazo passarem, né? Então, a gente não vai ter essa resposta por alguns meses, né? Porque, na verdade, a gente ainda está reabrindo, a gente ainda tem estímulos que provocam aumento da inflação, né? Você tem um mercado de trabalho, né? Muitas pessoas ainda no mercado americano ainda recebendo auxílio, né? Na faixa de 100, 120 mil dólares anuais. Então, muita gente não procurando o mercado de trabalho porque está recebendo os auxílios, né? Esses auxílios tendem a terminar, né, na sua totalidade ali entre setembro e outubro. Então, enquanto você não tiver a força de trabalho disponível novamente, né, no mercado, você tem pouca clareza de como que é aí qual vai ser o novo equilíbrio da economia, né? Eu acredito muito forte que você vai acabar voltando, né, mais adiante para as mesmas tendências que a gente vivia antes do Covid, né? Porque o Covid veio, aconteceu, você faz uma série de políticas, ajustes e benesses fiscais, né, exagero no monetário, mas você vem aí, o mundo vem de uma tendência deflacionária secular, né? A gente vê aí convergência de juros reais para negativos across the board no mundo inteiro, né? Japão, depois Europa, Estados Unidos, etc. Avanço de tecnologias, tem vários fatores, né? Você tem aí a questão demográfica, né? A população envelhecendo, que também tende a ser uma força deflacionária, tem o endividamento dos países, que de forma colossal, que também tem que ser uma força deflacionária de longo prazo. Então, somando tudo isso, eu acho que em algum momento à frente lá a gente vai ver a inflação convergindo novamente para onde ela estava antes, né? Onde ela deveria ficar. O meio do caminho é que é a grande questão, né? Que é a grande dúvida, né? Se você vai precisar de um aperto monetário para trazer ela de volta, ou se ela vai voltar sozinha, porque essas coisas vão se dissipar e vai normalizar no final do ano, né? Então, assim, eu acho que é alguma coisa no meio do caminho, na verdade, não para ficar em cima do muro, mas eu acho que a gente vai ver a inflação caindo. Eu acho que ela já está fazendo pico. Então, de fato, no meu cenário, a inflação cairá, só que ela deve ficar ainda por algum tempo acima de 2, né? Até o próprio Federal Reserve acho que fica 2,20, 2,30, etc. Então, acho que o próprio Banco Central ele acaba colocando ali isso no cenário também. Então, a gente acredita que vai voltar ali para 2,20, 2,30, e caso não volte, né, se tem uma coisa mais persistente até novembro, dezembro, etc., você vai ter ali uma antecipação do ciclo de aperto monetário.